daqui, a região em foco. Boa tarde, voltamos hoje a convidar o painel representativo dos principais partidos com atividade no Conselho, com a agenda feita pelos próprios, atualizada apenas com um dos principais assuntos do momento, ou seja, a reforma administrativa do território e a proposta da unidade técnica que ditou a agregação de 10 freguesias em Vieira do Minho. Como é já sabido, as agregações são Aniçó Soutelo, Campos Roivães, Cova Ventosa, Soengas Caniçada e Vilarchão Anjos. No entanto, conforme a opção dos elementos do painel, temos ainda mais dois assuntos de atualidade: a Empresa Municipal de Águas e Resíduos, a EPMAR, e os centros escolares, recordando que estes estão já em funcionamento, nomeadamente o Centro Escolar Norte em Loredo e o Centro Escolar da sede do Conselho. Apenas não está em funcionamento o Centro Sul, com sede em Roças. Os efeitos da proposta de reforma do território, que em Vieira do Minho repete-se, agrega 10 freguesias, a situação da Empresa de Águas e Resíduos e os centros escolares são, assim, a proposta do Falar daqui de hoje, antes do próximo, que será sobre o plano e orçamento para 2013. Temos em estúdio João Oliveira, representante do BE, Nelly Pereira, do CDS-PP, José Costa Fernandes, do PCP e Pedro Pires, do PS. O representante do PSD manifestou indisponibilidade de participar nesta data. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Começava por si, Pedro Pires. O primeiro dos temas que está neste momento na atualidade é a reforma administrativa. Boa tarde. Já aqui manifestou, já teve oportunidade noutra das figuras que representa na qualidade da Presidente Junta. Sim, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Este assunto, de facto, o assunto da fusão, agregação ou extinção, conforme lhe queremos chamar, eu acho que a extinção das freguesias é aquele que neste momento está mais atual e aquele que entendemos nós que é o mais importante do momento, porque estamos perante um ataque fortíssimo, um ataque externo ao nosso Conselho, um ataque que não percebemos muito bem, ainda ninguém percebeu o objetivo desta pseudo-reforma administrativa que tem como objetivo acabar com freguesias, e aquilo que o PS de Vieira do Minho e a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Vieira do Minho têm defendido nessa matéria é a manutenção das atuais freguesias. Isto porque entendemos que no meio rural como o de Vieira do Minho as freguesias têm sentido existir. Se calhar nas cidades, nos meios urbanos, as freguesias não têm o mesmo papel e não fazem o mesmo papel junto às populações, e por isso é muito estranho que, aliás, esta lei foi votada à pressa pelo PSD, mas fundamentada. Sim, a fundamentação cada um encontrar que quer. Agora, o projeto de lei que acabou por ser aprovado diz que há uma necessidade de reformar um mapa de freguesias que não conhece alteração significativa nos últimos 150 anos. Isso não é um argumento. O facto de estar assim há 150 anos não é argumento nenhum. Olha, dou-lhe um exemplo. Outro por exemplo, é o ponto 344 da versão assinada em 17 de maio de 2011, que determinava a redução significativa das autarquias. Sim, mas uma redução significativa, e porque é que é preciso extinguir 1195 freguesias, e porque não são 500, e porque é que não são 400, porque é que o significativo é este valor, e depois o memorando da Troika não diz quais os critérios, e nós estamos contra os critérios que fazem com que, vamos lá ver, nós vamos ter, se esta lei avançar, e eu ainda tenho esperança que não avance. Já está aprovada. Está aprovada, ainda não está promulgada por Sr. Presidente da República e ainda falta debate na especialidade na Assembleia da República. Mas se esta lei avançar, em Vieira do Minho teremos que extinguir 10 freguesias para criar 5 novas freguesias. Aquilo que eu pergunto é, e teríamos que o fazer, independentemente de termos 200 habitantes por freguesia, mas se tivéssemos 1000 habitantes em cada uma destas freguesias, teríamos que o fazer da mesma forma. Portanto, qual é o critério que está subjacente a esta pseudo-reforma, que não é reforma nenhuma? E depois há uma outra questão, é que o memorando da Troika dizia que, e no mesmo ponto em que diz que tem que se reduzir o número de autarquias, diz também que tem que se reduzir a despesa. O objetivo é reduzir a despesa e aumentar a eficiência. Esta reforma não faz nenhuma... Não. Aliás, os estudos que existem provam que não existe nenhum corte na despesa.
o ministro responsável por esta lei, que não se dignou sequer ir à Assembleia da República debatê-la com os deputados e dar a cara perante a população e os muitos autarcas que seguiram aquele debate pela televisão e até no local, disse, e o secretário de Estado também disse, que o objetivo não era poupar. Portanto, ninguém sabe qual é o objetivo, porque aumento de eficiência não existe. Como é que dizem, a massa crítica, vamos ter mais massa crítica, isso, não sei o que é que isso quer dizer, ainda deve haver aqui alguma escala de algumas freguesias também. Mas o aumentar, Zé Luís, quando o único critério é o da população, não pode, isto não é racional, porque o território é diferente em Vieira do Minho do que nas cidades, do que em Braga, do que em Guimarães, e, portanto, quando se faz uma reforma contra a população, e isso é que é importante dizer, em Vieira do Minho, as Assembleias de Freguesia deliberaram, quase na sua totalidade, deliberaram ser contra esta reforma. Aquelas 10 que estão neste processo deliberaram ser contra esta reforma. As populações, aliás, nós tenho estado em várias freguesias, o Sr. Presidente da Câmara tem estado em várias freguesias e esteve em todas estas 10 que estão envolvidas neste processo, e as populações são contra esta reforma de uma forma quase violenta. E dizem mesmo, eu nas próximas eleições não vou votar, porque não se identificam com isto. E há pouco eu ia só dizer um exemplo que me parece paradigmático do que é esta discussão, que é o Estado. Estamos a falar que as freguesias têm 150 anos, é o que dizem os defensores desta reforma. A Igreja Católica é muito mais experiente nestas andanças do que todos nós, e não agrega paróquias, não funde paróquias. Mas também não tem todas as freguesias têm a sua com certeza, mas estamos a falar de uma comunidade e aquilo que nos prende a nós como comunidade. E depois, só mesmo para terminar, eu acho que em Vieira do Minho, a nível local, este processo tem sido algo obscuro do lado dos partidos que estão no governo, do lado do CDS e do lado do PSD. Não temos ouvido posições nenhumas, e eu tenho seguido este debate em outros concelhos, e vou seguindo isto a nível nacional, e vejo uma manifestação de vontades dos partidos. Aqui na Póvoa de Lanhoso o CDS tomou uma posição contra esta reforma, e noutros sítios vejo o CDS e o PSD tomarem posições contra esta reforma. Em Vieira do Minho ouvimos apenas e só o silêncio do PSD e do CDS, e acho que é lamentável, porque não. Isso é a contradição entre o poder nacional e o poder local. Dr. Nelly, quer, uma vez que representa aqui os autores do projeto, também. Represento aqui, como sempre, o CDS de Vieira do Minho. Mas um dos autores do projeto são os grupos parlamentares do CDS e do PSD. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, ao painel, que já não vi há algum tempo por circunstâncias várias que me impediram aqui de estar presente, menos políticas do que as que lhe quiseram atribuir. Fica ao esclarecimento. De qualquer forma, não sei se pretende que eu responda à intervenção do Dr. Pedro Pires. Esta questão da reorganização administrativa, como todas, não podem ser descontextualizadas. Eu sei que se calhar não tenho essa arte política de descontextualizar as coisas quando é preciso, de as contextualizar quando é necessário, de aproveitar um caminho quando se quer um prisma, de aproveitar o outro quando já não é essa a perspectiva que se quer que seja analisada. Mas de qualquer forma é sempre importante, mais uma vez, e repito mais uma vez, porque o CDS já o fez várias vezes e já o disse várias vezes, é sempre importante contextualizarmos todo este processo. E este processo, como é importante relembrar, uma vez que parece que toda a gente padece de amnésia, ou então procuram que, enfim, isto passa um bocadinho despercebido no meio de todo o calor da discussão. Mas este processo surge na sequência do célebre memorando que foi assinado pelo partido, ou pelo governo do Partido Socialista. E tenho que falar calmamente para que se perceba, porque pelos vistos isto às vezes esquece.
E nesse contexto, não foi, Sr. Pedro Pires? Está-me a dizer que não. Foi negociado por todos os partidos, estou-lhe a dizer que não, foi negociado por todos os partidos e como lhe disse, o memorando não diz todos os partidos, não diz todos os partidos do arco da governação assim designados. E não foi, e como disse há pouco, os critérios para esta agregação de freguesias não são estabelecidos no memorando. Aquilo que eu disse, não se estique. O que nós queremos saber não é não estique. Quer continuar? Tenho que lhe responder a tudo, temos que contextualizar. Já não está a responder a tudo. Não posso responder Está-me a dar respostas que não abrangem aquilo que eu lhe perguntei. Aquilo que eu disse o memorando foi ou não foi assinado na altura do governo socialista? Isto não é uma resposta sim ou não? Doutor Nelly, mas não é uma resposta sim ou não? Mas estamos a discutir isso. O que estamos a discutir é se a senhora defende ou não defende a agregação de freguesias em Vila do Minho. É o que nós estamos aqui a discutir. Vamos ver. E isso é que ainda não ouvimos. Vamos tentar perceber. Nem ouvimos. O senhor doutor Pedro Pires, como toda a cultura do Partido Socialista, só ouvem aquilo que lhes interessa. Nunca ouvem a realidade, só ouvem aquilo que lhes interessa. Mas continuando, mas estou aqui para lhe responder. Então, a quem eu tenho que responder é à grelha do Sr. José Luís Machado, não é à sua. A senhora fez-me perguntas e também respondi. Mas respondeu com certeza, mas eu não lhe respondo assim e de acordo com o seu timing. Respondo de acordo com o timing, com o moderador. É para isso que aqui estamos. Já basta vocês tratarem do resto como se fosse a vossa quinta, aqui não. Mas continuando, então, contextualizando a coisa. Ouviste? Foi no tempo do Sr. Engenheiro José Sócrates, que estava à frente do governo, que foi assinado este memorando. E isto vocês não podem fugir. Inclui-se, e contextualizando, como o Sr. Fernandes também disse, inclui-se aí a intervenção do PS e do CDS, sim senhor. Mas não somos nós que estamos a virar as costas ao problema ou a dizer que não o fizemos. É sempre o Partido Socialista que não quer assumir que assinou o memorando naquelas condições. Assinou. Assumiu uns compromissos e nesse compromisso estava a redução do número de autarquias. Como que é o objetivo? Nesse compromisso estava a redução do número de autarquias. Eu não estou a dizer uma parte do compromisso, estou-lhe a dizer aquilo que é verdade. Diminuir a despesa, estamos, pronto, e é isso que vai acontecer. Com todos os objetivos. E é o senhor que vai dizer se é ou se não é? Todos os comentadores dizem, todas as pessoas dizem, só os deputados do PSD dizem que não. Já não são todos, e agora vamos ver quem é que diz melhor. Portanto, isto não é assim. Todos dizem, menos os. A força bruta é assim. A força bruta é mais desse lado. É contra o povo e contra o poder. A força bruta é mais desse lado, normalmente. Não atira, quem tem telhados de vidro não pode atirar pedras, de maneira nenhuma, não é? Porque força bruta não é deste lado que se usa. E é muito menos. Não, e quando disse força bruta foi a questão do PS e o CDS têm maioria absoluta na Assembleia da República e votaram esta proposta contra as Assembleias Municipais, contra a Associação Nacional de Municípios, contra a Associação Nacional de Freguesias e contra muitos autarcas do PSD. Se nós vamos passar o resto do debate em diálogo, não é? Portanto, a força bruta não foi exercida pelo José Sócrates quando tinha maioria. Pois não, era socialista, não era? Eu estou a discutir esta questão das freguesias. Eu não sei o que é que quer discutir. Eu quero discutir aquilo que me deixarem discutir. Estou-lhe a responder à sua força bruta. Estamos a responder à sua força bruta. E não vá por aí, porque se é para continuarmos com este tipo de debate, assim não se consegue. Eu já lhe disse que estou aqui para responder ao Sr. Moderador, não é de acordo com aquilo que o senhor pretende. Portanto, continuando. Então, continuando. Foi no âmbito da assinatura desse memorando que se assumiu o compromisso de reduzir o número de autarquias. É verdade que é uma situação muito sensível, por todas as razões e mais algumas. É verdade, e eu também assim o entendo, que esta reforma administrativa, mesmo tentando obedecer ao timing que estava no memorando, porque também nos põe em timing, tinha e deveria ter e dar espaço a todo o debate público necessário para tão importante, porque é importante, reforma administrativa. E para isso mesmo veio o Livro Verde, e para isso mesmo se houve o debate público, e por isso mesmo também, penso que durou mais ou menos 6 meses até ser apresentada, penso que terá sido isso, até ter sido apresentada uma proposta de lei por parte do Governo, para dar cumprimento ao que foi assinado no memorando, ao compromisso assumido pelo Partido Socialista. Estou certo ou estou errada? Estou certa. Penso que, relativamente a isto, não há qualquer questão. E depois, o que é que sucedeu a partir daí?
o CDS, e agora vou responder claramente ali ao Sr. Pedro Pires, Sr. Dr. Pedro Pires. O CDS de Vieira do Minho, como sabem, propôs na Assembleia Municipal a constituição de uma comissão para se avaliar todas estas situações, se discutirem a melhor solução para Vieira do Minho, porque é muito fácil dizer que somos contra se nós não apresentamos alternativas. E porque entendia eu, ainda pensava que era possível, num contexto político aqui de Vieira, termos a capacidade de suprapartidariamente pormos o Conselho de Vieira acima de tudo e de todos, ir numa comissão onde estivesse representados técnicos que nos ajudassem, que nos facultassem dados, que nos facultassem elementos que são importantes para a análise destas situações todas e que conseguíssemos realmente encontrar a melhor solução para a Vieira do Minho no quadro deste contexto de um compromisso assumido. Coisa que, embora tendo sido aprovada em Assembleia Municipal, nunca veio a acontecer. Não é? Pronto, embora tenha sido aprovada em Assembleia Municipal, nunca veio a acontecer. Se o CDS é contra a extinção das freguesias em Vieira do Minho, o CDS nunca disse o contrário. Já ouviu o CDS dizer o contrário? Mas é a favor da manutenção das 21 freguesias? É isso que está a dizer? Já ouviu alguma vez o contrário? Eu estou-lhe a perguntar se ouviu o contrário. Quem cala consente, não é? Quer dizer, se quem cala consente, não. Se não tomam nenhuma posição sobre a proposta do governo, é porque concordam com ela. Quem cala consente, não é bem assim. Então, não é bem assim. O senhor esteve presente ou está presente em todas as assembleias municipais onde o CDS, ou se não está em todas, em quase todas, onde o CDS se manifestou acerca desta situação. Nunca retirou daí qualquer ilação? Nunca ouviu qualquer posição do CDS? Não havia não havia quase não tem outra possibilidade de dizer, não vejo tomarem a iniciativa de dizerem algo sobre isso. Vejo quando não têm outra possibilidade, como está a acontecer hoje, quando de facto têm que dizer alguma coisa, dizem que são contra. Mas então explique-me se são contra. E agora nós só dizemos que somos contra porque temos que dizer alguma coisa. É que assim não dá. Não, mas dá essa ideia toda, é a ideia que passa. Mas a ideia que passa para quem? Para si, espero eu. Não. Se calhar nem passa nenhuma porque não quero que passe nenhuma, não é? Pois, se calhar é para mim ou se calhar não, mas isso não é relevante. Aquilo que eu pergunto é, o PSD, o CDS defende a manutenção das 21 freguesias, certo? Certo. Mas queria apresentar uma proposta alternativa ao do governo. Certo? O CDS queria que certo? Não, foi o que a senhora disse há bocadinho. Posso lhe responder ou não? Foi ou não foi? O CDS... sendo contra a extinção das freguesias... É que ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser as duas coisas. O CDS, sendo contra a extinção das freguesias, propôs a constituição de uma comissão para analisarmos claramente qual a melhor situação para Vieira do Minho. Porque eu também era contra os centros educativos e contra o encerramento das escolas primárias na altura da doutora, da engenheira, como é que ela se chamava, a senhora ministra? Maria de Lourdes Rodrigues. E, no entanto, nós tivemos que nos adaptar às decisões do Governo Central. Ou não? Pois é isso. Pois é isso. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. E quando, mesmo perante uma lei, se não concordamos com ela, temos democraticamente a razão para podermos manifestarmos contra essa lei. Não, mas ao Sr. Dr. Pedro Pires, lá, é muito fácil, não, agora sou eu. Deixa-me dizer isto. Até parece que estamos perante uma coisa do PS Vieira do Minho. É que nos 300 e tal municípios que temos em Portugal, apenas 80 é que fizeram propostas ao governo. É muito mais fácil. Apenas 80, não somos... É muito mais fácil fazer. É muito mais fácil fazer como o Partido Socialista, que aqui o Sr. Dr. Pedro Pires representa. É muito mais... Agora sou eu que estou a falar, se faz favor. É muito mais fácil fazer como o Sr. Presidente, o Sr. Pedro Pires quer fazer, que é chegar e dizer somos contra e acabou, tendo consciência de que a lei está aqui para ser aplicada e não procurando soluções nenhumas. Era obrigação de quem foi eleito localmente apresentar alternativas. Pronto. Não concordando com a lei, é obrigação de quem é eleito localmente apresentar alternativas. Ainda que a alternativa roçasse a completa manutenção das freguesias, mas é obrigação dos eleitos locais. Não é foi essa alternativa que foi dada, foi a manutenção das 21 freguesias. Conclua para passar. A conclusão relativamente aqui à reorganização administrativa é exatamente essa. É dizer que esta decisão não é uma decisão tomada pura e simplesmente porque o CDS e o PSD se lembraram agora de extinguir as freguesias. Não. Ela vem na sequência de uma medida
que foi tomada no tempo do governo socialista. E eles têm que assumir estas responsabilidades. É a K7 que têm que ouvir. E nós já dissemos. Isso é a primeira parte. A segunda parte é que houve espaço para debate público. E a terceira parte é que o CDS entendeu sempre que isto deveria ser uma situação analisada transversalmente pela sociedade vieirense, que aqui fizeram uma habilidade de aprovar uma proposta que depois tornaram ineficaz. E a última parte é que compete aos eleitos locais se entendiam que esta não era a melhor forma da reforma ser aplicada em Vieira do Minho, tinham um mecanismo adequado através da Assembleia Municipal para o manifestarem. Não o fizeram, desresponsabilizaram-se completamente. Lavaram as mãos como Pilatos. Muito bem. João Oliveira. Em primeiro lugar, bom dia a todos, quem está em casa também. O tempo vai andando e nós ainda temos mais. Mas o tempo é sempre escasso e depois estamos sob pressão e não é a melhor forma de realizar o debate. Mas eu quero começar por dizer que a responsabilidade de tudo isto parte de um governo que faz, que lança um assalto fiscal e arrasa o país, um governo que bate recorde em termos de desemprego e desastre social, um governo que promove a pobreza e a miséria e a degradação dos serviços públicos. Não vai ler tudo. Um governo, isto é conveniente dizer, porque é tão importante que temos a responsabilidade de ter de dizer publicamente, da privatização e destruição de setores estratégicos como a água, os transportes, a energia e a destruição de empresas públicas, além destas que asseguram serviços fundamentais estratégicos para o país. E isto tem a ver com a pergunta que me coloca, ou com a tentativa de me passar a palavra, que é para falar do desastre que eu considero que é a destruição da democracia. Este governo também, com esta medida de extinção e redução de freguesias, mais importante do que aquilo que está aqui, que acabou agora de ser dito por ambos os intervenientes no debate, está em causa os fundamentos da democracia. Põe em causa, por isso é que eu digo, para além da destruição de tudo isto, este governo também promove a destruição da democracia. Porquê? E também pegando nas palavras dos intervenientes anteriores, cabe aos eleitos locais ajudar a destruir a democracia. Será que estes eleitos, o caso da Nelly, o caso do Pedro Pires e de todos estes que estão por este país fora, foram eleitos na base do programa da Troika? É uma questão que se tem de colocar. De qualquer maneira é um compromisso. Não, eles apresentaram-se ao eleitorado com as suas propostas. Desculpe, José Luís. Apresentaram-se ao eleitorado com as suas propostas e devem defendê-las até às últimas consequências, sob pena de devolverem ao povo, como deve ser feito, pondo, e daí nós, o Bloco de Esquerda, defender a destituição deste governo, já não tem legitimidade. Não tem. Este governo PSD-CDS não tem legitimidade para promover uma alteração legislativa com estas consequências em termos de destruição da democracia. Foi devolvida a voz ao povo, olha, podia, como o Bloco de Esquerda, podia acontecer, como forma de não irmos para eleições, neste caso concreto, era promover ao nível local referendos e a auscultação da população. Naqueles casos, nos casos das freguesias alvo de extinção ou de agregação, ouvir o sentimento das populações. E em função disso, porque é que em relação aos municípios, os municípios podem fazê-lo voluntariamente? Então as freguesias também não têm esse direito. As freguesias são um órgão autárquico eleito pelas populações e respondem perante elas, os eleitos respondem perante elas. E porque nós ouvimos, e portanto as populações temos ouvido as assembleias de freguesia pronunciaram-se também. Isto é importante dizer, porque quando se apresentaram eleições, algum destes partidos mostrou a intenção de fazer algo no sentido de destruir freguesias ou de agregar freguesias. Não fez. Portanto, não o podem fazer na base de um programa estranho,
o programa da Troika. Eu sei que eles se comprometeram com aquilo que de pior tem a Troika. Eles comprometeram-se com aquilo que de pior tem o programa da Troika. E por isso é que nós, lançamos até um repto a todos os partidos de esquerda no sentido de pôr em causa este memorando da Troika. Porque este memorando já não tem ponta para onde se lhe pegue. Não é possível pagar uma dívida na base daqueles compromissos assumidos. E estes partidos que estão no poder, PSD, CDS, querem a todo custo destruir os direitos, destruir o país, na base da desculpa e do pretexto de que é um programa da Troika e temos de o cumprir à risca e até às últimas consequências. Não. O país tem de bater o pé, a população tem de bater o pé a este memorando, a esta política, porque a democracia está a ser posta em causa. José Costa Fernandes. Muito boa tarde também a todos os vieirenses e também cumprimentar aqui Continuo a pedir os amigos do painel. Sim. E dizer que a doutora Nelita vem dar um pouco de colorido aqui ao painel, também é sempre bem-vinda, com certeza. Dizer o seguinte, quando foi assinado, muitas vezes é remetido, nos diálogos entre o PSD e o PS e os partidos que estão representados no governo, é referente, muitas vezes, que quem assinou o memorando foi o Partido Socialista. Na verdade, aqui não quero ter defesa do Partido Socialista, mas a verdade é que foi coagido quase a assinar, foi isso. Ele pede a demissão, o secretário-geral pede apresentar a demissão ao Presidente da República, e o Presidente da República diz que tinha de continuar em governo para assinar o memorando, como é quem diz, vós ficais com o ónus todos, porque o PSD levou muito a isso, quando até o Presidente da República dizia que as medidas num PEC 4 diziam que era demasiado e para o povo, não sei que mais, quando ele agora diz que não, tudo aquilo realmente foi uma frente, enfim, PSD cavaquista e tal, tudo em frente, queriam apanhar o poder a qualquer forma. Quando foi assinado, um dos termos foi assinado, que era da organização administrativa, no memorando, sim, está isso, mas não diz, eram os conselhos, eram as freguesias, seria também a extinção dos governos civis, mas isso não está quantificado. Acho que se cumpriria um memorando se dissesse, por exemplo, substituiu-se ou unificou-se 2, 3 conselhos e meia dúzia de freguesias. Até as da cidade, que voluntariamente, por iniciativa, já estão umas dezenas. Exatamente. Ora, isso já estava cumprido. Já estava cumprido. Mas o mais é que subjacente a isto, o que está por trás é a parte económica. Não é o custo que a máquina. As sedes das freguesias já estão feitas daqui há 30 anos, agora estão quase todas, têm sedes novas, funcionais. Portanto, e não é que é caro. E mesmo se fosse a dar essa satisfação à Troika, dizia-se, olha, nós conseguimos reduzir aquilo 80%, 60% da despesa. Mas tivemos dificuldades sociológicas de fazer segregação, porque o bairrismo das pessoas é no mundo rural, é de proximidade, e isso as pessoas não estão talvez com o tempo, já isto tem 150 anos, nós não tivemos conflitos de guerra, não tivemos anexações dessa Europa houve toda, nós aqui uma coisa muito estática, mas se é esse o objetivo, nós já conseguimos 60%. De certeza que dizia, pronto, não é preciso mais nada, isso já, se você reduzir 60% a toda a vossa despesa administrativa, nós bem estávamos, a Troika ficava satisfeita. E é por essa razão que eu digo, as freguesias não tinham que ser extintas. Hoje tem pouca população, amanhã não sabemos a evolução disto, as pessoas podem amanhã largar as cidades e querer viver nas aldeias. Eu estou até que, enfim, se durasse mais de 200 anos, eu tinha até essa esperança que ia acontecer. Compraram aqui inteiro. Ora bem. E o que era, por exemplo, eu não compreendo também, para não termos de ver, um Presidente da Junta tem o seu vencimento, tem a sua atividade, isso, não sei até se é mais, se é menos, quando temos ordenados mínimos de 400 e tal euros, não sei se realmente 250 a 300 euros, não será excessivo, em termos relativos, em termos de 250 euros o Presidente da Junta e 220 os secretários de Oreiros. Mas para pontos de Oreiros reúnem uma vez por mês. Uma reunião, tem uma reunião por mês. Fernandes, não é aí que está o problema. Espera. 0,1 do Orçamento de Estado. Não é isso. Mas eu estou a dizer mas nós temos de dar uma solução. Quando se põe um problema, nós temos que dar a solução. Também está a querer ajudar. Não é ajudar, eu não estou a ser ajudar, estou a ser realista. E faziam logo uma proposta destas. Não acabavam as freguesias, só que durante dezenas de anos, centenas de anos, houve presidentes de junta, cabo de ordens antigamente. Haviam secretários de juntas que passavam os atestados, tinham até uma atividade responsável sociológica muito importante, porque tudo é preciso um atestado, que hoje até, enfim, por meios tecnológicos e diretamente, até essa informação do IRS, quase a capacidade económica das pessoas, etc. E isso então era feito, porque eu também acho, independentemente disso, acho que
não faz muito sentido, em termos relativos, um trabalhador que numa fábrica ganha e não é garantido emprego, está a ganhar 300 e é pouco, e depois fazer uma assinatura. Eu digo mais, quem estiver numa direção dos bombeiros, numa direção de uma coletividade da misericórdia, que não ganham nada, muitas vezes tem mais atividade e responsabilidade, muitas vezes tem um secretário de uma junta de uma freguesia que tem 60 pessoas e que tem uma reunião só de coisa. Se é isso, estamos a dizer se é isso, portanto, havia outra forma e as populações de resolver não se ouvem as populações, que a Troika aceitava, chamamos lá o rei da Troika, porque o rei da Troika nunca devia cá ter vindo e não é e realmente... Mas se a população achar que devia ser assim, devia ser ouvida e pronunciar-se a nível local. Se a população achar que essa... Está bem. Um tesoureiro que ganha demasiado... Mas faça essa proposta. Mas se ouça a população, o PCP não ouviu. O PCP é para vender... Não ouviu, porque eu não estou na Assembleia. Eu não estou na Assembleia. Eu e os meus camaradas não estão na Assembleia por verem isso que fizeram. Mas estamos aqui para dar a nossa opinião. Agora, não nos temos é sofisticar. Nós temos que dar sempre uma solução, uma proposta. Mas partir da legitimidade popular. Agora dizer, não se mexe em nada também, em tudo. Isto é uma medida. Olha, sabe o que é que acontece? Estou a pensar numa proposta que alguém fizesse aqui. Olha, nós vamos reduzir isto e nós temos que dar a nossa opinião. Acho que não é por aí que se deve ir. Eu acho que a legitimidade democrática é o primeiro passo. É o primeiro passo. E a medida tem um alcance e bate tão fundo em termos de sensibilidade social. Isto é uma... O PSD e o CDS não vão ganhar nada com isto em termos eleitorais, em termos autárquicos. Deixa-me só dizer isto. É só concluir isto. Não, mas eu concordo consigo. Mexe muito com a sensibilidade. Com a sensibilidade social, dependendo das zonas, dependendo se é cidade, se é interior, se não é interior, porque sabemos muito bem que em Lisboa... Não tem este impacto. Tem aqui em Vieira do Minho e tem noutros concelhos semelhantes. Portanto, e é por isso que é importante não tomar uma posição tão genérica contra, na minha opinião, contra a organização administrativa. Agora, vamos ver casuisticamente. Primeiro, ouvir as populações. E casuisticamente para isso. Não tinham mandato para ouvir. Eu posso tinha mandato para se pronunciar sobre isto. Fazia parte dos vossos programas eleitorais, do PSD, CDS e dos partidos que assinaram a Troika? Fazia parte do memorando que foi assumido. Mas então os compromissos não são para... Os compromissos assumidos... Não é Troika. Mas faz parte dos compromissos. Se vocês querem seguir... Mas qual é a alternativa, professor João? É não se cumprirem os compromissos assumidos? É essa a teoria? Não tem nada a ver. Cumprir estes compromissos que não têm nada a ver com a realidade. A especulação financeira dos mercados financeiros... Esta questão da redução das autarquias foi um compromisso assumido no governo do Partido Socialista, com as contribuições do PSD-CDS. O governo já estava demitido também. Mas isso foi coagido por pressão do PSD. Senhor Fernandes, se o senhor engenheiro Sócrates e outros só agem sob coação, cuidado, então não parece tão mesmo. Mas o partido foi coagido. Então longe. Mas foi coagido também, nesse aspecto. Vamos passar à frente. Para além do mais, têm que ter capacidade e personalidade para não cederem. E não cedem. Eles não cedem a coações. Também. E na sequência disto, ficou claro que, enfim, em termos genéricos, ninguém estaria de acordo, nenhum dos partidos estaria de acordo com a reforma aqui no Conselho. Aqui no Conselho, é bom que se diga, aqui no Conselho, porque há muitas situações em que é perfeitamente... Parece que a forma como fez, cada um escolheu o seu, escolheu o seu método. Se me permite, acho que há algumas questões que foram... Eu também concordo que os conselhos deveriam ser mexidos. Olha, está a ver, eu acho que até, eu entendo que deveriam ter tido a coragem de mexer nos municípios. Estamos a diminuir tempo para ir falar ainda do algumas questões que foram levantadas e que acho que é importante referir. Só um minuto. A primeira, é preciso lembrar que Portugal teve que pedir ajuda externa porque o governo foi derrubado pelo CDS e pelo PSD e também pelo PE e pelo PCP, porque chumbaram o PEC 4 que em termos de medidas eram muito mais suaves, não se pode comparar ao saque e ao roubo fiscal que estamos a assistir. Depois, acho também importante dizer que o governo e a maioria diz que houve um debate público. Ora, o debate público era só para quem concordava com o governo, porque quem não concordasse, tudo aquilo que dizia... A decisão é que não, o debate público não para sim, todos.
Exatamente, mas nenhuma proposta de quem não concordava com esta reforma foi aceite. E, portanto, é um debate falso, não foi debate nenhum. O debate é quando, no fim, chegamos a um consenso. Não chegamos a consenso nenhum porque disseram é 25% e este tem que ser. E temos um exemplo flagrante em que o consenso se conseguiu entre os partidos, pelo menos entre os maiores partidos, que foi o caso de Lisboa, que foi um processo que durou anos, em que houve a auscultação das populações, está um bom exemplo, deliberações das Assembleias Municipais e da Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia. Foi um debate democrático em que se chegou a um consenso para diminuir freguesias. Agora, perante isto, eu pergunto o que é que... Quem defende este governo e diz que isto foi muito bem feito, eu não percebo em que é. E depois há outra questão que já foi dita, que é a questão da despesa das freguesias. E mesmo só para terminar, na Assembleia Municipal de Vieira do Minho, os presidentes de junta de todo o Conselho votaram, porque estiveram presentes, votaram na Assembleia Municipal pela manutenção das 21 freguesias. Os presidentes de junta todos, do PS, do PSD, no caso não há nenhum CDS, portanto, da coligação. Na sequência disso, vamos então e, portanto, a mim parece-me que temos que ser fortes, porque temos que continuar a defender as nossas freguesias. Acho que as freguesias, as juntas de freguesia e a Câmara Municipal devem pensar na via judicial para tentar travar este processo. E também já agora, só mesmo para terminar este assunto, dia 22 de dezembro, em frente ao Palácio de Belém, vai ser feita uma manifestação em defesa das freguesias para tentar que o Sr. Presidente da República ouça... Na sequência, e também com alguns dos argumentos do memorando, é a questão das empresas municipais. No caso concreto, temos aqui, como já dissemos no último debate, a EPMAR em dificuldades de sobrevivência por força das regras também não são da Troika, sobre o seu passivo. São as regras do Governo, e é mais um exemplo, e já o disse aqui na última vez que estivemos cá, é mais um exemplo do que é o ataque ao poder local e à democracia local. As empresas municipais foram criadas não para dar lucro, mas para gerir de forma mais ágil a atividade dessas empresas, e no caso da EPMAR, uma empresa que presta um enorme serviço público. Acho que isso ninguém pode contestar, e vai ter que ser extinta, e já agora dizer que vai ter que ser extinta com os dados de hoje, da mesma forma que as mesmas regras feitas por este governo para a extinção de empresas municipais faria com que a EPMAR fosse extinta há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos, ou seja, porque toda a existência da empresa é deficitária porque presta serviço à população, que é serviço público, e é óbvio que uma empresa que faz limpeza urbana, ou seja, varrer as ruas, que faz recolha de lixo, não pode dar lucro, é impossível que dê lucro, mas pode minimizar os seus prejuízos. Como é óbvio, que faz a manutenção dos jardins públicos. A EPMAR tem nos últimos 2, 3 anos, ainda por cima, aumentado o nível de área que tem que tratar, como é o caso do Parque Florestal, que já se vê frutos do trabalho que ali é feito, e é um trabalho fantástico dos funcionários da EPMAR, da mesma forma que hoje temos o Parque dos Moinhos, e que também é preciso cuidar, e é uma área enorme e que implica mais custos, mas isso é o custo de termos uma vila asseada, de termos qualidade nos serviços. Agora, o Governo faz esta proposta de acabar com as empresas municipais. A despesa não vai diminuir, como é óbvio, porque os serviços vão ter que ser feitos pela autarquia. Mas já agora porque fica uma dúvida. E já agora dizer que o Partido Socialista... Isso vai ter como consequências que a extinção pura e simples da empresa, com o pessoal a transitar para os serviços municipalizados? Creio que sim. Neste momento não tenho ainda dados sobre isso. Creio que irá à Assembleia Municipal em breve. Agora... acho que é importante lembrar que o Partido Socialista, ao nível de extinções de empresas municipais em Vieira do Minho, foi pioneiro, porque já antes da lei e antes da Troika tomou a iniciativa de extinguir a empresa municipal Vieira Cultura e Turismo, e acho que daí também é para mais estar de parabéns, porque passou a fazer muito do trabalho que era feito pela Vieira Cultura e Turismo, absorveu alguns dos funcionários, e isso... É óbvio que é despesa, mas é a despesa é a despesa necessária para termos um serviço público de qualidade. Dr. Nelly, sobre a questão da EPMAR. Sobre a questão da EPMAR, e ainda
Já agora são mais duas questõezinhas relativamente àquilo que disse. Porque isto de nós estarmos constantemente a atirar a responsabilidade de uns para os outros não pode funcionar. Não deve funcionar. A dor não passa por isso. Não deve funcionar. Os problemas. Mas por isso, para que a sua verdade não deixe de levar a resposta, eu dou-lhe. Porque se é verdade que o governo disse que em gestão. Não disse, estava em gestão. A verdade é que assumiu esse compromisso. E eu desculpe, assumiu esse compromisso. Primeiro, segundo. Diz que foi ele um grande influenciador do memorando, sabia? Segundo, não sei se tem ouvido. Em segundo lugar, também não nos podemos esquecer, isto relativamente àquela questão que pôs do PEC 2, PEC 3, PEC 4, que, no meu entender, e graças a Deus não estou sozinha neste entendimento, até porque era impossível, porque as evidências estão lá, o governo socialista do Sr. Engenheiro José Sócrates trouxe o caos autêntico ao nosso país, que nós agora estamos a viver e que agora muito melhor agora. E que agora se tem que tomar. Pois é, e que agora que tem que se usar tem que se tomar medidas pouco populistas, pouco agradáveis, porque os governos do Sr. Partido Socialista e do Sr. José Sócrates é muito mais simpático. Porque entretém-se a distribuir subsídios, entretém-se a formar subsidiodependentes, entretém-se isso é que é o populismo. O populismo é o vosso. E fazem estrategicamente as suas opções políticas, são sempre em função do calendário eleitoral. E daí vamos verificar quantos subsídios é que vamos dar, a quem, por quanto tempo. Isto foram anos. E agora estamos nós aqui a pagar estas questõezinhas todas. Relativamente à EPMAR, a lei está aqui, foi publicada, é uma lei genérica, numa lógica, enfim, de esforço para reduzir a despesa pública e de reforma do Estado. Sendo genérica, vamos verificar se a EPMAR cumpre ou não cumpre um daqueles requisitos que levam à sua extinção no prazo de 6 meses, não é? Por exemplo. Pelos vistos, eu não tenho agora a lei aqui comigo, mas estive a verificá-la e pelos vistos a EPMAR não cumpre cumpre 4, cumpre-os todos. Nunca cumpriu? Cumpre todos, não sei, não tenho esses elementos comigo, gostaria de ter. E acho que relativamente à EPMAR, e para não andarmos com estas situações de atirar as culpas para uns e para outros, era importante verificar em que situação estava antes deste Executivo pegar na EPMAR e como é que está agora, e verificarmos direitinho, porque aquilo que eu ouço é que há grande descontentamento entre os funcionários da EPMAR. O que eu ouço é que há contratações quase diárias para a EPMAR. Portanto, ouve-se muita coisa. E, portanto, acho que relativamente à EPMAR, para sair um bocadinho dessa cultura de atirar sempre para cima do que vem atrás ou para cima do que está à frente e não assumirmos as nossas responsabilidades, é fácil, deve ser fácil pegar nas contas, nas contas e na situação da EPMAR antes e depois, e verificarmos se as contratações que foram pela atual administração assumidas eram ou não eram necessárias, se foi bom ou se não, se a sua gestão foi feita se foi uma boa gestão da própria empresa ou não, porque isso é importante. Isso é importante, não é? Dizer é que portanto, isto estarmos aqui há 4 anos quando os senhores eram no poder. E eu gostava de ver isso. Exatamente a mesma coisa. Mas eu não sei, essa é a sua conclusão. Os dados da vossa governação vocês devem saber, ou nem esses sabem. Essa é a sua conclusão. Porque eu atendendo à sua Doutora Lima, mas se não sabem, então não vale a pena estarmos a discutir. Se eu lembrava, é que um dos critérios para a extinção é que a empresa não gera 50% das receitas correspondentes à despesa que tem. Pois eu li os critérios, mas é isso que eu estou a dizer, era importante verificar antes e depois, não é? Então, acho que sim, as contratações são necessárias, não são necessárias. Se no tempo em que vocês foram poder, se cumpriam esses requisitos, e se não sabe, eu digo-lhe, no tempo em que vocês foram poder, não cumpriam esses requisitos e seria extinta da mesma forma. Estou-lhe a dizer, se não acredita em mim, pronto, está no seu direito. Se não sabe os dados da vossa governação quando estiveram no Executivo,
Tenho pena que não saiba. Pois, eu também tenho muita pena que não saiba. Mas aquilo que eu lhe digo é que aquilo que o senhor diz a mim não me convence. Portanto, aquilo que eu lanço o repto para nós verificarmos. Mas o senhor deveria estar mais informado, então, e não estar a lançar o repto. Doutor Pedro, deixe-se lá de demagogias. Deixe-se lá de demagogias. Sei-lhe dizer que entendo, porque já muito ouvi, que a EPMAR tem feito contratações quase diárias desnecessárias. E sabe também que os funcionários estão descontentes. Sei que os funcionários estão descontentes. Pois se calhar, se vão para lá para não fazer nada e vão para casa e mesmo assim a receber, é porque vão para casa porque não têm, se calhar porque alguns vão para casa porque não há dinheiro para lhes pagar. Não fale por cima de mim, porque não lhe adianta, essa estratégia comigo não resulta. Essa estratégia comigo não resulta. Não pode falar por cima de mim para que eu não seja ouvida, percebe? Isso é que eu entendo. E ainda não terminei, Sr. José Luís. Portanto, aquilo que eu sei é isso. E ainda para mais, falou aí na Vieira Cultura e Turismo. Não sei se também essa fusão com a Vieira Cultura e Turismo foi assim tão benéfica para a administração da EPMAR. Portanto, a lei está aqui, efetivamente parece que vai ter que se extinguir. O que me parece é que há aqui graves erros da administração que também cumpre analisar e que cumpre assumir. Já sei que não o vão fazer, porque parece que está no ADN do socialismo não assumir os seus erros. Mas confia, foi um chavão e uma frase feita, utilizada pelo PS em relação a outros partidos e que, por sinal, agora levam vocês com ele. José Fernandes. Olha, no meio disto tudo, não fará mal lembrar que nos últimos 35, quase 40 anos, foi, na verdade, os vossos partidos, falta realmente aqui o PSD, para o bem e para o mal, tudo aquilo que fizer, quer autarquias locais, quer a administração geral do país, quer a sua formação, a educação do povo, tudo aquilo que é mais essencial, a responsabilidade, necessariamente, é toda vossa. E agora? É realmente pessoas que estão como eu, que representam uma força, têm estado sempre na oposição, e ali também o professor também terá as mesmas razões, com certeza. Os vieirenses, quando se diz vocês isto são, para mim quem vota são os vieirenses. Para o bem e para o mal, nunca responsabilizo nem a vocês que aqui estão, pessoalmente, e são incapazes de ser agressivos e fazer juízos pessoais, nem nunca dizer quem está no poder que está a estragar a Vieira ou prejudicar os vieirenses. Esta palavra nunca é usada por mim, porque quem pode prejudicar os vieirenses ou não são os próprios vieirenses quando exercem o seu direito de voto. E relativamente à empresa? É com isso que eu gostaria que todos os vieirenses que nos estão a ouvir ficassem isso presente. A responsabilidade quando eles exercem o voto. Se dizem agora aquelas freguesias que estão descontentes com acabar, eles foram que deram essa força, não foi quando votaram o PC, ou ao menos o Bloco de Esquerda, ou outra força qualquer. Foi quando votaram na força que está agora. E também quem votou o PSD, porque também deu uma força de fundo para que depois também isso foi assinado na Troika. Porque na Troika lá muita coisa foi assinada. Mas não se quer há muita coisa foi assinada na Troika e não está a ser cumprida. Mas e então porque é que esta é e a outra não é? Fica a interrogação. Realmente havia também a vontade política, para além da Troika, serve até de desculpa de cobertura para fazer esta, até porque escolhava ser 1500 freguesias, podia ser só 500 Mas, João Oliveira. Eu vou ser muito breve e pronto, para corroborar aquilo que para os centros educativos. Que realmente concordo com ele. A responsabilidade não tem sido do Bloco de Esquerda nem do PCP, a responsabilidade tem sido daqueles que têm estado, os tais do arco do poder, que ao longo destes anos têm estado à frente, indireto ou indiretamente, da gestão destas empresas pelo país. E em relação à EPMAR, concretamente, apenas dizer que acho que deve ser feito tudo para cautelar tudo, não haver cedências perante governo nenhum, governo da Troika, qualquer que ele seja, a cautelar os direitos dos trabalhadores e a cautelar as funções sociais que essas empresas realizavam. E, portanto, disso não podemos abdicar. Disso não podemos abdicar. E vamos então concluir, já passamos o tempo, vamos passar um bocadinho mais, a questão dos centros educativos. Já estão em funcionamento o Norte, o Centro Educativo Norte, em Loreto, e também o da sede do Conselho. Falta Roças e o acrescento, digamos assim, que é a recuperação da escola de Guilherme Freire. Pedro Pires, quer dizer alguma coisa? Eu sobre isso, aquilo que temos dito é que o que para nós é importante relevar é a aposta na educação que tem sido feita, porque achamos que esta é a aposta no futuro de Vieira do Minho.
O Centro Escolar de Vieira do Minho está a funcionar e está a funcionar bem. Foi feito em tempo recorde, projetado em tempo recorde. Roças é que está a ser um problema. Está a obra mais atrasada, mas neste momento porque houve uma reformulação do projeto. Isto para precaver o futuro da sustentabilidade do edifício, porque, por exemplo, em Louredo, e lá está, o PS tem responsabilidades, como todos temos responsabilidades que votamos a Carta Educativa. Em Louredo já estão muitas salas vazias que não têm alunos e não podíamos correr o risco de estarmos a fazer um edifício em Roças tão grande que depois não tivesse alunos e portanto, aquilo que foi feito foi uma redimensionação do projeto para que se torne mais pequeno e mais sustentável, porque estes edifícios são edifícios modernos, com todas as condições, mas que também têm uma manutenção cara, como é evidente. Ter o aquecimento numa escola destas ligado é uma fatura enorme. E o aquecimento, a limpeza, toda a manutenção de um espaço daqueles é enorme e acho que foi uma boa decisão reformular aquele projeto para colocá-lo mais pequeno. A remodelação da escola de Guilho Frei, pelo que sei, será posta a concurso brevemente e há financiamento para essa obra através das contrapartidas da EDP, que o município negociou e muito bem, e portanto achamos que as coisas estão a correr bem, estamos no bom caminho e estamos a fazer uma aposta nos mais novos, a apostar na educação, coisa que, pelo visto, este governo também quer faltar nessa aposta na educação e quer pôr aí a escolaridade a ser paga. Se não tiver dinheiro, ninguém quer. Querer, as pessoas nem querem. Sobre os centros educativos. Sobre os centros educativos, também já muito foi dito, não se me apraz assim dizer nada de especial. Mas atualizando aquilo que se continua a... Fala-se aqui tanto de auscultar os sentimentos da população. Olhe, a implementação delineada pelo governo socialista dos centros educativos nunca auscultou a população, porque se o fizesse aqui no nosso concelho, penso que teria sido claramente recusada, porque toda a população, pelo menos aquela com quem eu Soutor, estou a falar, Soutor, estou no meu tempo. Eu tenho que dizer isto. Eu peço-lhe imensa desculpa. As pessoas não acha que é pouca elevação política? É pouca elevação política estar constantemente a interromper as pessoas. E já lhe disse assim que falar por cima de mim não é uma boa estratégia. Porque comigo não resulta. Podemos continuar aqui, olha, podemos continuar aqui o resto do tempo a falar em cima um do outro. Não posso ouvi-la dizer essas coisas quando disse exatamente o contrário. Não, mas o senhor tem que ouvir aquilo que gosta e que não gosta. Não tenho. Porque tem que ter elevação. Mas tem direito e tem o dever de ouvir aquilo que os outros pensam. Tem o dever de ouvir aquilo que os outros pensam. Mas qual é o vosso sentido de democracia? Qual é o vosso sentido de democracia? A senhora não votou a favor dos centros escolares aqui em Vieira de Minho. E agora está a dizer que é dos Sócrates a culpa. Falará depois. Mas porquê? Não é? Não foi no Tonelli, foi uma opção nossa. Mas eu votei a favor dos centros escolares. Eu não votei a favor do encerramento das... Estou a favor da Carta Educativa ou não? Votei a favor da Carta Educativa na sequência de um processo. Na sequência de um processo. Olha, há dias temos um exemplo de alguém do engenheiro Guterres que assumiu as culpas dele. Acho que ficava bem assumir as culpas. Pois pá, olha, a pena é que o senhor engenheiro Guterres não consiga que os seus congéneres, que os seus camaradas de partido não sigam esses valores. Se calhar ajudava, não é? Estou a favor. Aí leva mal. Aí leva o camarada. Meus seriam companheiros. Meus seriam companheiros. Agora, em termos de centros educativos, repare, a descrença no sistema político é tal que depois acaba por abranger todos os partidos e mais alguns. Porquê? Por atitudes deste género. Não é? Porque nunca se quer assumir as responsabilidades. Isto é uma esquizofrenia. Estou a falar, por favor. Isto é uma esquizofrenia total. Isto hoje faz-te uma coisa e daqui a 11 meses diz que não se teve rigorosamente nada a ver com isso. E isso é transversal. Portanto, isso não pode ser assim. Não pode ser assim. Assim como a lógica do calendário político não pode ser a medida para todas as ações que nós fazemos. Porque, por exemplo, essa situação da escola de Guilho Frei
essa exceção vai muito nessa senda do calendário político, dos compromissos políticos, e não pode, não é? Não são os interesses das populações? Pergunto-lhe, não são os interesses das populações? Não são os calendários políticos? Não são os calendários políticos. Muito A bem. senhora é contra a manutenção da escola de Guilherme Freire? Não, senhora. Então o que é que está a falar nisso? Não sou contra, só estranho a exceção. Então, Porquê a exceção? Porquê a exceção? Tem alunos suficientes Porquê para ter. a exceção? Tem alunos suficientes para ter. E os outros não têm, tenho a certeza. Se alguém tem que passar os eleitores. Tenho a certeza. São os eleitores, sim, teríamos outra com discussão. certeza, mas isso E aí, em teríamos relação a outra isso, estamos discussão. E completamente teríamos os dois outra de discussão, acordo. mas estamos tentar, já passamos o tempo. João Oliveira. Se alguém tem, que nem conheço o caso. Tem uma particular sensibilidade para isso, uma vez que é no caso professor. do Freire, pronto, quer dizer, arranjou-se para ali uma solução que até vai no sentido de requalificar o parque que já tínhamos, quer dizer, de certa forma, eu defendo isso. É pena essa exceção. Requalificar, melhorar o parque que já tínhamos e, em algumas situações, poder, em populações muito próximas uma da outra, poder fazer edifícios de raiz que pudessem juntar uma com outra freguesia, mas nunca elevar muito a concentração de alunos ao ponto de se tornar uma relação impessoal, etc. E para concluir, dizer que espero que depois de construídos se ter partido desta alguma mais-valia e que todos que sejam assegurados o funcionamento pleno destes edifícios. Porque se houve dizer, não aqui em relação a Vieira, mas em relação a outros lados, que algumas destas infraestruturas acabam por não funcionar na plenitude, aquecimento é posto em causa por causa dos cortes da Troika e por causa da imposição e do garrote de uma política que... E lançar para o privado, futuramente. E depois encaminhar ainda para situações privadas de envolvimento dos privados no lucro e de atribuição e de castigo das populações que vão pagar mais um imposto. Aliás, a ameaça já foi posta no ar pelo Primeiro-Ministro de que eventualmente o ensino público vai passar a ser pago pelas populações. Não é? Mas ainda lá não chegamos. José Costa Fernandes, sobre os centros educativos e rapidamente se puder. Quanto os centros educativos, temos que ver que para se ter uma escola melhor, muitas vezes há necessidade de concentrar, porque tem apoio logístico, é de limpeza, creio, a parte de lazer ou isso, e tudo isso há interesse, por exemplo, de concentrar. Havendo transportes, também havendo vias melhores, há de partir disso, e porque muitas vezes vejo que as contestações muitas vezes são mais profissionais propriamente, quer dizer, vejo mais professores, muitas vezes que pais de alunos já contestaram determinadas medidas ou isso, elas deviam. Elas são sempre más quando são tomadas em tempo de pressão económica. É porque, na verdade, nós estamos entregues à bicharada. Nós, a nossa entrada da CIE, temos que ir por aí. O Partido Comunista, eu fui contra a entrada da CIE, eu, Álvaro Cunhal, eu fui recordar. Não é por acaso. É que realmente foi grupos económicos que querem andar a dar subsídios para destruir meios das nossas pescas e isso tudo. Isto de forma agora, tudo aquilo que estamos aqui, são por razões económicas mais apressadas. Se bem que o governo, para além disso, ele gosta disto, quer dizer, se não fosse a Troika foi um bem que disse, ainda bem vocês vieram cá, porque nós sozinhos não conseguimos fazer isto. E vocês vieram cá obrigar-nos a assinar e agora com essa cartilha o Presidente da República ajuda-nos e é com base nisso que nós vamos aqui fazer isto. Nós até queríamos fazer mais, jamais não façam, diz a Troika, mas nós aqui, diz o Aurélio, eu queria aplicar mais um bocadinho e tal, também não, senão também coisa não, mas se me deixasse eu queria, que eles querem, este governo está lá, dá desculpa da Troika, mas diz o líder da Troika, disseram, meu amigo, há aqui coisa mal feita, voltámos aqui atrás. O governo já disse, voltar atrás do conto conosco, então chama outros, que eles gostam disto. E nos centros educativos, isto é resultante. Olha, o resultante em parte foi. Resultante também do desenvolvimento demográfico negativo destes concelhos. Sim, em parte foi. Em parte, nem tudo é só da Troika. Há uma parte, porque os conselhos já foram medidas tomadas antes de termos o problema da Troika. Não é? O João quer concluir? Não, só mesmo uma linha telegráfica a propósito de voltar atrás. Eu acho que os partidos que estão em atividade no momento presente, desde os partidos de esquerda ao PS, ao CDS e ao PSD, aos partidos de direita, deveriam, no caso concreto, até o repto é lançado aos partidos de esquerda, incluindo o PS, que é assumir se voltam atrás com estas políticas ruinosas no caso de a esquerda um dia voltar ao poder. É isto que os partidos deviam assumir neste momento. Os partidos de esquerda, se voltam atrás nestas medidas lesivas dos interesses das populações, uma vez
se algum dia e se proximamente e como alternativa a este poder se constituir uma alternativa de esquerda. Isso convém aos eleitores acompanhar. Hoje agradeço a vossa presença. Tivemos aqui o painel, recordamos mais uma vez, não foi possível a presença do PST por não coincidir a data, não coincidir com a possibilidade de estar aqui presente. Agradeço a todos mais uma vez, assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continuo com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco.